Quantos aqui já fizeram algum tipo de treinamento de coach? Já fizeram? Levante a mão, por favor. Quantos aqui? Pois é, pode baixar. Eu aprendi uma coisa no ambiente da comunicação. Aliás, essa é a minha área. Se comunicar, conseguir interagir com as pessoas. Guarde isso. Uma informação, ela não pode ser empurrada para dentro da mente do ouvinte. Não é possível fazer isso. Por mais bem-sucedido que você seja na arte da oratória, da retórica, certo? Uma informação, para ela fazer diferença, ela precisa ser colocada à frente do ouvinte. E é o ouvinte que decide se vai sugar ou não esse conteúdo. É dele a responsabilidade. Nunca tente empurrar uma informação, porque senão não é comunicação, é manipulação. Se você quer se comunicar de verdade, você aprenda que você oferece a informação de uma forma atraente, põe ela à frente do ouvinte e ele decide se puxa ou não puxa. Outra coisa que você precisa entender, mesmo que a informação for puxada, isso não significa que ela será ativada. E não pode ser ativada na totalidade. Quantos anúncios você vê por dia, ouve por dia, te fazendo a proposta para que você compre alguma coisa? Você imagine se todas essas informações fossem capturadas por você e ativadas. O quanto de coisa você não compraria por dia? Então a sua mente faz um processo de seleção, determinando o que vai ser ativado e o que vai ser arquivado. Então ouvir, sugar é importantíssimo, mas precisará haver uma parceria entre quem fala e quem ouve, para que este conteúdo ele possa ser ativado e não arquivado. Porque se você pega o conteúdo, todos estão recebendo, aparentemente ou não. Estão todos aqui, alguns estão dispersos por seus pensamentos, suas preocupações, seus celulares. Tá certo? Isso significa que eu vou falar, mas eu não vou conseguir, fazer com que todos se interessem pelo assunto, e se interessarem, se eles vão levar isso para dentro dele. Segundo, mesmo que levem, eles vão decidir de forma voluntária ou involuntária se vão executar ou não. Por isso que pessoas podem sair do mesmo ambiente onde foi transmitido um conteúdo para todos e alguns conseguem mudanças. Se você já fez treinamentos, talvez você pode hoje olhar para este treinamento e para o recurso que você colocou nele, 2, 3, 5, 10, 15 mil reais num treinamento de final de semana, de um dia, olhar e dizer, esse treinamento foi uma droga. Por quê? Porque ele não causou impacto nenhum na sua vida. Mas isso não significa que a ferramenta foi ruim. Significa apenas que você não foi capaz de ativar aquele conteúdo. É lógico que pessoas vendem o nada. Eu já fui em treinamento, que o cara não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Certo? Se ele tivesse me pago para eu ir, era prejuízo. Entende? Mas se você vai no treinamento de alguém renomado, de uma estrutura que tem um nome, certo? E que já mudou a vida de alguém, isso significa apenas que esse conteúdo, ele foi absorvido e ele foi ativado. É assim que funciona. Senão você pode colocar defeitos em algo bom, simplesmente porque não quis olhar para você mesmo.
Então, a nossa proposta de hoje é reconecte-se, certo? Com o seu sucesso. Eu vou usar um texto bíblico, evito, até porque a igreja também é meu ambiente de treinamento. Eu não posso sair daqui para o ambiente onde eu palestro para usar a palavra bênção, amém, irmãos, certo? O pessoal me olha como se eu fosse sai da igreja, certo? Aqui o senhor é um palestrante, ok? Mas aqui não. Aqui eu também estou como pastor. Então eu queria que você desse uma olhada nesse primeiro semestre de 2024. O tema da nossa igreja deste ano é revisão. E eu queria que você fizesse uma revisão de 2024, tá certo? Para que você pudesse fazer algumas perguntas. É isso que eu quero provocar em você. Perguntas. Como estão as coisas até aqui? Como as coisas estão hoje para você? O Diogo falou algo muito importante aqui e que não pode ser negligenciado. Entre, certo, na escola de negócios, no modelo cujo qual você está. É importante isso, tá certo? É importante que você primeiro entenda se você realmente tem um negócio. Beleza? Pode ser um empreendedorismo informal, pode. Pode ser uma barraquinha, pode ser alguma coisa, certo? Totalmente voltada para a informalidade, pode. Certo? Existe um nível e um modelo de entrada para isso, onde você vai receber informações sobre coisas muito simples. Mas você precisa definir logo de imediato, porque quando eu comecei a lidar nesse ambiente, eu sentei do lado de um palestrante e ele me fez uma pergunta que me pareceu extremamente esquisita. Ninguém nunca tinha me perguntado. Ele me disse: Cláudio, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu falei: como assim, cara? Onde eu me vejo daqui a 5 anos? Que pergunta estranha é essa? Como? E eu comecei a descobrir que a maioria das pessoas não chegam a lugar nenhum, porque não tem uma perspectiva, não tem um caminho, elas não têm uma rota, elas não têm um planejamento, elas não sabem nem onde estão, nem para onde querem ir, e pior, elas nem imaginam por onde terão que passar, porque se você disser para mim agora que vai para Duque de Caxias, eu digo para você que você vai passar por Santa Cruz da Serra, você vai passar pela Figueira, você vai passar por Campos Elíseos, certo? Você vai passar por Jardim Gramacho. Para onde você me disser que vai, você vai subir a serra, você vai para onde? Para Itaipava? Eu te digo por onde você vai passar para chegar onde você deseja. Então é importante que você remova da sua mente essa mentalidade de ser um empreendedor que, na verdade, você não é, nunca foi e talvez nunca seja. Talvez seu destino seja um CLT e mal é mal. Tá certo? Então você precisa definir isso. Como é que as coisas são para você? Porque senão isso aqui vai ser um parquinho de diversões e pior para você. Você vai ver pessoas decolarem e você vai continuar na mesma vida de sempre. Então ninguém sai de casa aqui para brincar. A turma que vem ensinar, ela quer ver você crescer. Então não leva, porque não tem ninguém. É todo mundo extremamente ocupado aqui. Ninguém vem aqui dar aula porque não tem nada para fazer. Tá certo? Todo mundo que passa por aqui tem uma agenda complicada para estar aqui para oferecer o melhor. Então, é importante que você decida antes de fazer até a sua matrícula. Tá certo? O Alex falou aqui de uma forma muito legal, dizendo: você talvez não entenda muito bem, faz a sua matrícula, descobriu, certo, que, não, aqui
está atrasado demais para mim, eu vou para lá, aqui está elevado para mim, eu volto. Isso é uma responsabilidade, porque é importante para nós isso. Só que não começou desse tamanho, certo? A reunião era bem menor. Ela só está crescendo, por quê? Porque os resultados estão aparecendo. São pessoas falando a respeito das suas aulas, do seu conteúdo e daquilo que está mudando na vida dela. Então, leve isso muito a sério, porque não é porque é barato, é só uma apostila, não. O conteúdo aqui é algo muito importante. Então, eu vou usar um texto bíblico para fazer as minhas aplicações. A minha história tem a ver com Ezequias. Ele é filho de um rei, ele tem 25 anos de idade, quando ele vai assumir o trono após a morte de seu pai. E toda a história de sucesso daquele ambiente é passado. No tempo de Ezequias, não há sucesso para a sua gestão. Aliás, já não vem de sucesso, né, na gestão de seu pai. Ezequias vai precisar se reconectar com o sucesso. O pai dele se chamou Acais. O texto, se você gosta depois de ler, é 2 Crônicas 28, 23, e diz assim: porque sacrificou a deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que também me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Quando você é um empreendedor, o fracasso não é só seu. Ok? O empreendedor, ele não fracassa sozinho. Ele fracassa com sua família, ele fracassa com seus parentes, ele pode fracassar com um parceiro que ele convenceu que seu sonho era bom e que seu projeto era bom e colocou dinheiro. Seu fracasso pode fazer com que 1, 2, 5, 10, 100 colaboradores fiquem sem emprego. Se nós somarmos isso, a família desses colaboradores, nós vamos ter uma coisa muito grande, porque o empreendedor é algo muito mais expressivo e significativo do que você possa imaginar. Ele se torna alguém de muita responsabilidade. Eu não sei quantas pessoas você tem trabalhando com você, para você, direta e indiretamente, como é que funciona o seu ramo de trabalho, mas isso é algo muito sério. E o fracasso, ele é o ambiente de laboratório do empreendedor. Se tem uma coisa que empreendedor não tem medo, é de fracassar. Hoje, provavelmente, alguns de vocês mais arrojados podem estar envolvidos em 3, 4 negócios simultâneos. Não interessa se botou 5 mil aqui, 15 lá, 10 ali, é isso, é aquilo outro, porque na cabeça dele, um desses troços tem que dar certo. Certo? Então, se você é um empreendedor de sucesso e nunca quebrou, você não sabe o que é sucesso de verdade. Porque o cara, para ter sucesso, tem que ter quebrado pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Certo? É assim que funciona. O empreendedor não tem medo de quebrar. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, rapaz? Entendeu? Eu vou de novo. E vida que segue. E vamos embora. Então, nós olhamos para aqui o que estamos vendo. Um camarada que pegou a estrutura, o que ele fez? Esse cara. Como ele não ganhava, ele olhou uma nação vizinha que estava ganhando e tentou descobrir que Deus aquela nação servia. E ele pensou, se eu estou adorando esse Deus e não estou ganhando, e o outro está adorando o Deus de lá e está ganhando, eu vou adorar o de lá também. Aí é que ele se lascou. Mas o problema do Acais não foi só idolatria, não. Foi gestão, porque tem gente que não precisa do Satanás para falir, não. Tem gente que fale sozinho. Aliás, o diabo não andaria contigo. Que você pode queimar o nome dele. Sério, isso aí. Cuidado que você pode estar rindo de você.
Porque quando o Rodrigo falou aqui de semente, gente, semente não é só a oferta que você coloca na igreja, não. Sua empresa precisa de muita semente, querido. Boa parte da grana de quando você está começando não pode ir para o teu bolso, tem que voltar para a empresa, sim ou não? Mas isso aí é outra coisa, é com a turma das aulas. Eu só vim aqui para divertir vocês. Tá certo? Então, o tal do Acais era um Zé Ruela, um borra-botas, mas ele morreu. Como disse o Alex, o passado é passado, querido. Tá certo? Passado, passou. Matou você? Não. Então, louvado seja Deus. Se livra desses traumas. Agora chegou Ezequias, 25 anos de idade. Tá certo? E as coisas não estão boas para ele. O pai dele deixou a falência. Entendeu? Está devendo todo mundo, não tem como pagar os impostos, não tem mais nada, o sistema quebrou, está falido. Israel quebrou. E Ezequias, 25 anos de idade, ele assume o governo, sim. Um governo deixado por seu pai, Acás. Porém, eu vou te mostrar a trajetória desse cara. A primeira coisa que ele fez foi rejeitar o exemplo de seu pai e pegar um exemplo vencedor. Primeira coisa que ele fez. Tá certo? O pai dele não administrava, o pai dele não venceu, o pai, certo? O que deixou para ele foi aquilo, ele simplesmente não quis olhar. Ele pega um exemplo positivo, Davi, e vai colocar Davi como sua referência, como seu pai. Não era pai biológico, não, era simplesmente uma referência. É isso, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte: quando você quer mudar de verdade a vida, vai levar você para um ambiente de mudança. A primeira coisa que a vida faz com você, quando você decidiu mudar, é levar você para perto de quem já está vivendo o que você quer viver. Quando você quer mudar de verdade, a vida vai levar você para perto de quem já faz coisas que você quer fazer, já tem coisas que você quer ter. Se você ainda não está vivendo esse momento, esse é um sinal poderosíssimo que não há conexão entre o que você quer e o que você faz. Tá certo? Ah, pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Então eu tenho que pegar dinheiro emprestado para me aproximar com influência, tirar foto, é isso, as 5 pessoas que eu me aproximo, é isso? Não estou falando nada disso. Até porque aqui a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mas todas as vezes que você começa a mudar de postura, inevitavelmente a vida começa a conspirar a seu favor. Um dos livros que li, que recomendo você que quer vencer, chama-se Transformando o Suor em Ouro, de Bernardinho. Ele dá uma lição extraordinária de como você pode aprender num ambiente cujo qual você não tem o sucesso que gostaria no momento. Eu já falei isso aqui. Ele foi um levantador muito bom num clube, né, que o projetou para a seleção brasileira. Mas ele teve um problema. Na época em que ele ocupava esse espaço, havia um cara chamado William, que foi considerado um dos melhores levantadores do voleibol mundial, um dos melhores de todos os tempos. Na época que Bernardinho era levantador. Então Bernardinho normalmente nunca entrava como titular. Ele só entrava quando o técnico queria fazer uma mudança tática. Então ele entrava, jogava 1, 2 jogadas, o técnico sacava ele e colocava de novo o William. Então o Bernardinho ficava quase o tempo inteiro onde? No banco de reserva, sim ou não? Sucesso ou fracasso? Fala sério. Claro que é fracasso. O cara, um jogador, queria ser titular, sim ou não? Mas tinha espaço para ele?
Não. Então ele podia falar o quê? Também não quero ficar aqui, não. Nada, ele ficou sentadinho. E sentadinho, ele descobriu que ele não seria o melhor levantador ou um dos melhores levantadores do mundo, mas ele iria assistir os jogos e ele poderia se tornar o técnico mais vencedor de todos os tempos do voleibol. O que parecia uma posição de desonra, ele aproveitou aquilo e colocou em prática. A vida, ela vai esperar você. Ação, reação. Isso é bíblico, certo? Lei de semeadura. É assim. Se você quer, você semeia, porque quem semeia age. E o que acontece com quem semeia? Há uma reação, então colhe. E a mesma coisa, toda ação causa uma reação. A vida está esperando você agir. Ezequias faz exatamente isso. Ele vai pegar o exemplo de alguém que venceu. Ele não quer saber, vai ter gente que não quer trabalhar, vai ter gente que não sabe administrar. Ao seu lado vai ter muitas referências negativas, mas você decide se você pega isso para você ou não. É uma decisão sua. Então eu vou te mostrar rapidinho aqui como Ezequias, ele saiu de uma visão de derrota para uma visão, para uma postura de vitória. Como ele se reconectou a algo do passado, da sua linhagem, com o sucesso. Chegou a vez dele, tá certo? Eu não quero saber o que viveu seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, não interessa. Chegou a sua vez de viver, pronto. Toda a história desse cara está em 2 Crônicas 29, do 29 ao 32. E eu vou te dar um caminho, que as pessoas gostam bem disso. A primeira coisa que esse cara vai fazer é um mapeamento e vai criar praticamente um programa para sair de onde está. Ele é crente, ele é um homem de Deus, mas o que tirou Ezequias da humilhação e da derrota não foi só a fé, foi também a fé, mas foi um mapeamento primeiro, ok? E um programa depois. A primeira pergunta que esse cara vai fazer para ele, certo? E como ele é rei, ele está no coletivo, não é só ele, é dele a decisão. Se a decisão for boa, ele abençoa todos, todos ganham. Se a decisão dele for ruim, todos perdem. É como seu negócio. A primeira pergunta que ele faz é: onde estamos? Preste atenção. Eu consigo colocar aqui na tela, João, que aí acompanha e vai rapidinho, porque 15 minutinhos eu termino. Eu preparei para meia hora. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 8. Coloca aí, por favor. 2 Crônicas 9, 8. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Presta atenção, onde estamos? Olha só, estamos debaixo de uma ira, de um ambiente de derrota, é isso que ele está escrevendo, de perturbação. As pessoas que estão olhando estão escarnecendo de nós, estão zombando de nós, porque nós estamos perdendo. Então ele entende onde ele está. Ele está num ambiente que ele não quer estar. Então por que ele está? Nós vamos dar uma olhada nisso mais à frente. Mas aprenda uma coisa: nem sempre você vai estar onde quer. Nem sempre. Às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de estar, nem de ir. Mas aprenda isso. Todas as vezes que a vida te levar para um lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Leve Deus para todo o ambiente que você tiver.
porque ele pode te fortalecer para dar a você condições de sair dali. Onde estamos? Nós estamos debaixo de perseguição, de terror, de afronta, de humilhação, de falência, de crise e de vergonha. Tá bom, então já sei onde eu estou. Ok? Eu não posso maquiar minha realidade, senão eu não tenho futuro. Eu não estou bem, mas estou andando num carro que eu não posso pagar. Eu não tenho condições de, por exemplo, uma época eu perdi meu emprego. Meu filho estudava num colégio particular. Antes que virasse uma bola de neve, eu tirei meu filho do colégio particular. Era no meio do ano. Lembra disso, filho? Ele perdeu o ano letivo. Meu filho ficou, certo? Um ano atrasado, por quê? Porque eu não podia pagar. E pronto, eu não podia, a minha realidade. Ah, mas meu filho, eu não tinha como pagar. Meu filho não morreu. Certo? É um menino bem sucedido hoje. Mas eu encarei minha realidade, não dá para maquiar. Tem gente que não gosta de fazer uma leitura, porque eles não gostam de saber onde estão, sabe? Então querem comer, usar roupas, usar carros, viver um estilo de vida cujo qual não é adequado para aquele momento. Então você precisa saber onde você está hoje. Hoje não dá para morar nessa casa, mano. Hoje não dá para andar com esse carro. Hoje não dá para fazer isso. Não tente fazer, porque você pode estudar onde você quiser. Essa conta não vai fechar. É assim. Então, onde eu estou? Então, tá bom. Estou num ambiente ruim. Segunda pergunta. Por que eu estou aqui? Será que eu já sei por que eu estou nessa situação? Não, porque eu estou assim por causa do governo do Bolsonaro. Eu estou assim por causa do governo do Lula. Não, eu estou assim por causa da carga tributária. Eu estou assim porque eu moro num ambiente onde eu não tenho oportunidade. Beleza, você pega as suas desculpas e use para o que você quiser. Eu só preciso te avisar que qualquer desculpa que justifique a sua derrota, ela continua sendo uma derrota. Arruma uma desculpa para justificar seu sucesso. Por que eu estou aqui? Ele precisa saber. Porque se ele não souber por que está nessa situação, como é que ele sai dela? O que me trouxe? Porque o caminho cujo qual eu vim, eu posso percorrê-lo novamente. Coloca para mim, 29:6 de Crônicas. Volta 2 aí, 2 versículos. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram, olha só, por quê? Está vendo aqui, ó? Porque junto no início da frase, lembra a história do português? Tá certo? Não é separado, não é uma pergunta, é uma resposta. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso, e o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Bota o 7 para ficar bonito. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Viu por que eu disse que ele está mapeando? Ele está fazendo uma leitura. Onde eu estou, por que eu estou aqui? O que me trouxe para cá? E ele está dizendo, não fui eu que vim para cá. Meus pais, nossos pais prevaricaram, fizeram, certo? O que não deviam, fecharam os pórticos, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Eles fizeram tudo isso. E foi tudo isso que me trouxe para cá. Me trouxe onde eu estou nesse momento. Então ele sabe por que está ali. Terceira perguntinha, 29:11. Bom, onde eu deveria estar então? Eu sei onde eu estou, eu sei por que é que eu estou, mas onde eu deveria estar se não fosse aqui? Filhos meus, isso é Ezequias falando com o povo, porque ele precisa levantar a moral, certo, de seus colaboradores. Então, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para você estar diante dele e para servir, para ser seus ministros
e queimar de incenso. Ele está dizendo, nosso lugar não é estar nesse ambiente de vergonha e de humilhação. Deus nos escolheu para comermos o melhor desta terra. A Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens, e os filhos dos homens somos nós, todos, certo? Filhos dos homens são crentes, são ateus, eles são espíritas, certo? Eles são católicos, os filhos dos homens são filhos dos homens, ok? Então não interessa se esses filhos dos homens não frequentam uma igreja, certo? Mas eles sabem agir da forma correta, eles vão enriquecer, certo? Eles vão prosperar, eles podem até ter resultado e não serem aceitos por Deus. Ganha o mundo e perde a alma. Mas a proposta de Deus não é uma permuta. Ou você ganha o mundo e perde a alma, ou você ganha a alma e perde o mundo. Segundo a Bíblia, eu posso ganhar o mundo sem perder a alma. Até porque tem gente que vai perder o mundo e a alma se lasca aqui, ainda vai. Deixa eu pedir para tirar o flash para mim, porque eu tenho labirintite. Senão cai aqui, o pessoal vai achar que eu estou endemoniado. Eu tenho labirintite. Tira de lado assim, não tem problema não. Tá certo? Então ele sabe onde ele deveria estar. Tu sabe onde? Tu está atrasado. Atrasado. Você deveria estar muito mais longe. Qual é o problema disso? O tal do atraso pode colocar você com uma pressa tão grande que você corre o risco de queimar a etapa. Ah, eu perdi tanto tempo que agora eu tenho que correr. Você sabe o que vai fazer? Não. Então invista, não é gastar tempo, é investir em mapeamento e planejamento, criando um programa que te leve em segurança, talvez não na velocidade que você gostaria, mas vai fazer com que você chegue seguro onde você planeja. Se você não entender isso, fica difícil. Então, aqui ele está dizendo, onde eles deveriam estar. Agora, como eu vou para onde eu deveria estar? 2 Crônicas 29:3. Tudo começa aí, ó. Eu estou lá no 11, mas eu tenho que voltar no 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, os ajuntou na praça oriental e disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, vosso Deus, tirai do santuário toda a imundícia. Preste atenção, primeiro ano, primeiro mês. Ele assume e ele quer mudar. Ele sabe onde está e não quer. Ele sabe o que levou a estar naquela situação. Ele sabe onde ele deveria estar e não está. E agora ele vai fazer um sistema que o tire. Então ele acende a lâmpada que o pai apagou. Ele abre a porta que o pai fechou. Ele estabelece um culto que o pai encerrou. Então o que Ezequias está falando? O passado, olha o que o Alex disse, o passado me trouxe até aqui, mas ele não me leva para a próxima fase. O que me leva para a próxima fase não é meu passado, e sim meu presente. Quando ele acende a lâmpada, abre a porta, restabelece o culto, a vida está recebendo isso. Então ela vai devolver isso para ele de alguma forma. Ele começa a fazer o oposto. É isso. Invista um tempinho olhando para a sua vida, para o seu negócio, para o seu projeto de negócio, para a sua ilusão. Eu não sei. Sabe? Eu hoje venho desse mundo corporativo e eu vejo lá os caras falando, os caras botam só leão. Eu falo isso aqui na igreja. Vamos pegar o mundo dos felinos, eu gosto desse exemplo. O gato é um felino, sim ou não? De pequeno, médio ou grande porte? A jaguatirica é um felino? Médio, grande ou pequeno porte? O leão é um felino? Médio, grande ou pequeno porte? Os três são felinos? Sim ou não? Um é de pequeno, outro e outro de... Isso. O rato que pega o gato que pega um ratinho cheio de habilidade para comer, está com a barriguinha cheia, porque pega pelo menos 2 ratos por dia.
ele é um gato bem-sucedido, sim ou não? A jaguatirica que pega um coelhinho, que pega um ouriço, que pega um gambazinho, ela é um felino bem-sucedido ou não? E o leão que abate um elefante, abate um búfalo, ele é bem-sucedido, sim ou não? Aí, quando você vai num treinamento, quem é que os caras colocam na tribuna para falar? Só leão, maluco. Só leãozão. O cara é bilionário, tem jato. Você não tem jato nem na torneira da sua pia. A bicha está na torneira, ela fica pingando. E aí, você pode ver, os caras sobem lá e começam. Você é leão, fala aí agora. Isso. Aí você fala, aí o gato fala, eu sou leão. Aí o leão fala, ruge aí o gato, miau. É isso aí. Aí o leão fala para você assim, os caras, eu canso de ver isso, eu morro de rir. Esse dia eu não aguentei, eu falei isso num treinamento dos caras. Quase me expulsaram. Porque o cara falou para os gatos assim, pula nas costas do búfalo. E eu olhei para os gatinhos. Nem gato do mato era gato doméstico. Aquele gato mesmo que nem minha. Eu falei, vai pular e vai se ferrar. Então você tem que saber seu tamanho. Para de usar o tamanho dos outros para estabelecer o seu. Acorda. Fala para quem está do seu lado, acorda. Isso é isso. Nós precisamos ativar você. Ah, pastor, mas eu quero ser leão. Então, menina, assiste He-Man, gato guerreiro. Certo? Arruma um Grayskull aí e vira. Você pode se tornar um leão, sim ou não? Sim ou não? Mas você pode ter nascido e depois vira leão. Mas só isso, querido, vai ver a história do patinho feio. Tá certo? Porque às vezes você não vence, porque você não é pato, você é cisne. Está andando no meio de gente errada. Entende? Depois ficar reclamando da vida. Mas não adianta reclamar não, você tem que vencer. Ou vencer ou passar vergonha. Esse cara aqui vai fazer tudo o contrário. Ele não está vencendo, gente. Sabe o que ele faz? Faz uma festa da Páscoa para celebrar na mente do povo a vitória de um Deus que agiu lá atrás. Olha o que esse cara está querendo. Ele tem um programa. Ele quer pegar a mente das pessoas e fazer com que elas se lembrem das vitórias do passado. Olha só. Porque ele sabe que o que está interferindo hoje são resíduos do passado. Por que você não administra? Por escassez. Você não administra porque muitas vezes você tinha demais por excesso. Hoje você não consegue ter disciplina, ou porque não aprendeu, ou porque alguém te prendeu, ou porque alguém te soltou demais. Essa é a grande verdade. O que você sofre hoje, inevitavelmente, na maioria dos seus comportamentos danosos para a sua vitória, é causado por problemas que você teve lá atrás. Está assim de gente que não conseguem vencer, aprisionado por essas questões. Ezequias não. Vamos voltar no passado? Vamos, mas vamos voltar no passado para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é isso que ele faz. Vamos lembrar da Páscoa, da vitória, de como saímos do Egito, daquela pressão, como vencemos. E agora sim. O que ele vai fazer agora? Ele parou de pagar impostos porque não tem mais grana. O opressor, certo? O rei da Síria, o que ele faz? Ele vai invadir. Claro, parou de pagar os impostos, o leão vem, certo? E lá vem Senaqueribe e vem para destruir Ezequias. Por quê? Porque ele sabe que Israel já não vai bem das pernas, já faz um tempo. Então, coloca para mim e eu termino aqui, capítulo 32, como eu disse, capítulo 29 começa no verso 1, certo? Capítulo 32 termina. Então, são apenas
4 capítulos. Mas dá uma olhadinha no verso 8 do capítulo 32. Coloca para mim, João. Olha o que ele diz. Com ele, Senaqueribe, o inimigo, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso, para nos ajudar e para o povo recobrou o ânimo com as de Ezequias, rei de Judá. Olha só, o exército está lá fora. Ezequias não tem resistência para isso. Ele não tem exército para lutar contra Senaqueribe. Ele não ganha essa guerra. Então ele chama o povo e diz: com ele estão seus soldados e todo o material bélico. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Eu abri a porta que meu pai fechou, acendi a lâmpada que meu pai apagou, reestabeleci um culto que não existia, trouxe a memória deste povo que Deus já fez, e o Deus que fez está no mesmo lugar de sempre, no controle de todas as coisas, e Ele ainda faz. Então vamos fazer o seguinte: vamos para o pau, vamos para dentro. Só louco. Quanto tu tem? Não tem nada. Só uma ideia, pastor. Sou um empreendedor duro que nem um coco. Até a ideia eu não tenho certeza se foi Deus ou Satanás para me envergonhar. Ainda estou indeciso, é isso que eu estou ouvindo aqui. O cara vai para dentro com o que tem, meu irmão. Aí o Zequias, coloca aí, 32, 22. Coloca o 22. Coloca o 20 para ficar bonitinho, irmão. Porém o rei e o profeta. Agora o cara foi para o ambiente religioso, porque tem hora que você faz tudo certo, maluco. Tu trabalha para caramba, tu estuda, tu investe, tu não é preguiçoso, tu dá teu sangue, tu dá tudo. E parece que o troço não anda, não vou mandar nem você levantar a mão. Mas tem gente, pastor, já fiz de tudo, pastor. Já estou fazendo até promessa, estou acendendo vela. Eu estou fazendo qualquer negócio para ganhar. Se você acha que o problema é espiritual, vai para o ambiente espiritual, porque tem hora que é o Satanás mesmo, o chifrudo. Pastor, não acredito nele. Pois é. Para eles, não precisa de fé, não. Mesmo que você não acredite, o bicho é perturbado. Tá certo? Aí ele chama o profeta e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Orar. Tem uns caras lá para guerrear, sim ou não? Sim ou não? Mas ele, além da guerra, ele vai para a oração. Tem hora que não é assim não, meu filho. Você tem que falar: Senhor, que mercado é esse que eu estou? Jesus, não vendi nada, não tem meta, não tem nada, não tem nada. E pior que não vender, ter outro miserável vendendo. Pior que não crescer, ter outro perto de tu crescendo. Não dá raiva, sim ou não? Até eu que sou pastor, fico isso, eu passo numa igreja maior que essa aqui, eu fico: Senhor, deve ser o Satanás que é dono dessa igreja, não é possível, por que esse pessoal não podia estar lá? Você fica com raiva, eu posso falar. Estão filmando isso, irmão? Não é? Porque o problema não é a senhora ser mais gordinha um pouquinho, o problema é ter uma miserável magra. Não é seu carro, é o outro infeliz. Você está rindo, mas é sério. Então o que ele fez? Ele foi fazer o quê? Tem soldado lá para guerrear, sim ou não? Mas ele foi? Então, por favor, não ore sem soldado, não fica um soldado sem oração. Cerca de todos os lados. Já jogou no bicho? Foi o exemplo que veio na minha cabeça. Você já jogou assim, eu notei, certo? Cerca de tudo quanto é lado. Ele foi guerrear, mas foi também orar. Sim ou não? Oraram por causa
Isso, por favor, pare de orar de qualquer jeito. Ora específico assim, sabe? Senhor, me abençoa. Não, fala direto. Senhor, estou precisando disso. Senhor, dinheiro eu tenho, não tenho vergonha na cara, não consigo acordar cedo, eu sou desregulado, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não pede bênção, não, pede libertação. Que você vence. Qual é o problema? Eu já falei isso aqui. O problema, gente, a igreja seria, aliás, a vida seria fascinante se todo mundo tivesse um demônio. Porque a pessoa tem um demônio, está com a vida ruim, vem para a igreja, o que, é que a gente faz para ela melhorar? Expulsa o demônio. Olha como é que a vida melhora. Sai agora! Qual é o problema? É que quase ninguém tem demônio. O que tem nas pessoas? A própria pessoa. E aí nós não podemos expulsar, senão ela morre. Sai de você! Era uma escola de negócio, né, Diogo? Não, você está conseguindo entender? Então, olha aqui, ó. Oraram por causa, clamaram ao céu. Tem coisas que você vai resolver aqui, numa aula, num aulão, com o professor, numa apostila, e vamos embora, mas tem coisa que quem resolve clamaram versículo 21. Então o Senhor enviou quantos anjos? Tem uma vergonha ler isso. Um anjo só. Eu imagino Deus olhando, os dois orando. Falou, vai só um lá. E outra coisa, não mata todo mundo, não. Destrói só os homens. Isso. E os covardes? Deixa vivo. Por quê? Porque propaganda é a alma do negócio. Se mata todo mundo, quem é que divulga? Certo? Então o anjo vinha, só matava os valentes, os covardes, ó. E saía correndo. Chegava lá, de onde vieram, lá, cansados. Rapaz, Ezequias nem a carne não, maluco. Olha, ele não tem exército, tem uns gato pingado lá. Eu vi uma fumacinha saindo do negócio lá. Mas tem um anjo, maluco. Pensa no anjo matador. Chefe de grupo de extermínio. E alguém deve ter perguntado, fala sério, um anjo só? E ele disse, maluco, se tem dois eu não saio vivo. Ainda bem que era um só. Verso 22. Assim livrou Isso. Fala assim, assim livrou o Senhor a minha empresa, os meus negócios, o meu sonho da vergonha. Assim livrou o Senhor, você e a mim, da vergonha. E os moradores de Jerusalém, porque não foi só, os moradores das mãos de rei e das mãos de... Eles deu paz. Agora, dá uma olhada nesse texto agora. Muitos isso, pode ir lendo. A história, olha só. Todo mundo agora vinha. Judá. Trazendo presente para quem? Para Deus, do anjo, e para o Ezequias, o rei. Vinha trazendo presente. Falou, esse aqui é para o chefe do anjo. E esse aqui é para você, Ezequias. E eu imagino os caras falando, Ezequias, eu falei com o Sinaqueribe. Não mexe com Ezequias, rapaz. Ezequias não é a cara. Ezequias é homem de Deus. As pessoas lá fora, agora, as nações,
sabiam quem era o Deus daquele garoto de 25 anos de idade, que empreendeu, fez uma leitura, aplicou um processo que está aí, 4 capítulos. Depois você lê, aplica na sua empresa, no seu negócio, faz um mapeamento, faz uma leitura, emprega um programa, um sistema, certo? E você vai ver que você vai vencer.